Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pensar no Sínodo. Então, o Papa Francisco propôs o Sínodo dos Bispos, a 10ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. É uma assembleia que vai ser diferente das outras, que alguns bispos eram escolhidos e alguns especialistas se reuniam sobre um determinado tema. Neste processo sinodal vai envolver a igreja inteira. Será a maior consulta feita no mundo àqueles que são católicos. Então nós, como 1,3 bilhão de católicos, somos chamados a participar nessa realidade sinodal. Então o sínodo será em 3 etapas. A primeira fase a nível diocesano, de outubro de 2021, que agora, até março de 2022. A segunda fase a nível continental, de setembro de 2022 até março de 2023. E finalmente a nível universal, que vai ser o sínodo em outubro de 2023. O objetivo maior da gente pensar no sínodo não é somente com relação às consultas, ou obviamente rezar para que o Espírito Santo conduza a igreja nesse tempo sinodal, mas também cultivar entre nós uma espiritualidade sinodal. Creio que esse seria o maior fruto de nós obtermos com relação à preparação e à realização do sínodo. E o que é espiritualidade? Como é Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Então, durante este pensar, vamos dando alguns itens para um pensar teológico, uma reflexão teológica, e o primeiro deles, tudo está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, nós devemos estar abertos à ação do Espírito e realmente deixar-nos conduzir por ele. E em segundo lugar, que é outro tema, é a igreja. Então nós queremos viver a igreja como koinonia, como comunhão. Como vai dizer São Cipriano, que está refletido no prefácio 8º do Tempo Comum dos domingos, a igreja é a comunhão da Santíssima Trindade. Então Deus, como Deus uno e trino, ele é comunhão e ele é unidade e nos chama a sermos como igreja, comunhão e unidade. Então, primeiro ponto a pensar é essa ação do Espírito que conduz, que impele a essa unidade, e essa unidade não é fruto humano em primeiro lugar, é a ação do Espírito. Porém, Deus quer que nós contribuamos para essa koinonia, para essa comunhão, para essa realização eclesial. Na história, primeiro ponto, saber a história do sínodo, né? Então, a própria palavra sínodo, que é verdadeiramente caminhar junto, mas o prefixo aí, syn, é conduzir. Então, é conduzir a um ponto, é confluir. Então, rodós é caminhar, então é ver como que isso conflui para nós vivermos esta plena comunhão. Então, este princípio até da etimologia da palavra sínodo deve sempre estar do nosso lado para que possamos entender. O sínodo foi proposto, anunciado como uma instituição no dia 14 de setembro de 1965 pelo Papa São Paulo VI, né, que anunciou aos padres conciliares reunidos na sessão de abertura do 4º período aí do Concílio Ecumênico. No moto próprio, do dia seguinte, do dia 15 de setembro, Apostólica Solicitudo, ele vai colocar o que é o sínodo. Então, o que seria? Primeiro, uma instituição eclesial central. Segundo, que represente o episcopado católico.
Terceiro, natureza perpétua. Então o sínodo é uma instituição, um instrumento de integração dentro da própria igreja e que não era somente para fazer uma vez só, era para realmente ser um costume e uma instituição permanente da igreja para realizar esta comunhão. Quanto à sua estrutura, desempenha as funções de modo temporário e ocasional. Como foi o concílio, assim seria o desejo, que não reuniu o episcopado todo, mas uma representação, de modo que pudéssemos viver essa comunhão, essa espiritualidade sinodal e ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por isso houve vários sínodos sobre a família, sínodo sobre a evangelização e agora sobre a própria sinodalidade, que o Papa Francisco então quer dar uma nova cara para o sínodo. No cânon 342 do Código de Direito Canônico vai dizer, aí consolidado como lei, o sínodo dos bispos é a assembleia dos bispos que, escolhidos das diversas regiões do mundo, reúnem-se em determinados tempos para promover a estreita união entre o Romano Pontífice e os bispos, para auxiliar com seu conselho ao Romano Pontífice, na preservação e crescimento da fé e dos costumes, na observância e consolidação da disciplina eclesiástica, ainda para examinar questões que referem à ação da igreja no mundo. Então seria esse conselho dado ao Romano Pontífice para realizar nisso tudo, entre fé, costumes, etc., a comunhão da igreja. O Papa Francisco ele parte do ponto de que somos sacerdócio régio, todos os batizados, somos nação santa, como está na carta de Pedro. Então, se o povo de Deus deve caminhar na santidade e está unido ao Senhor, então deveria se ouvir verdadeiramente esse povo de Deus. Então, não ficar somente com alguns representantes, mas fazer-nos ouvir, porque, como está até na própria regra de São Bento, quando se reunir o conselho, deveria chamar até o irmão mais novo, porque às vezes o Espírito envia o mais novo para falar aquilo que deve ser ouvido e praticado. Por isso, no número 7 da Constituição Apostólica Episcopalis Communium, quando o Papa Francisco coloca sobre essa realidade do Sínodo de 2018, a consulta dos fiéis segue-se durante a celebração de cada Assembleia Sinodal. O discernimento por parte dos pastores especificamente designados, unidos na busca de um consenso que nasce não só das lógicas humanas. Então, se é uma ação do Espírito para promover a comunhão da igreja, não pode ser algo somente democrático. Não pode ser uma assembleia qualquer, como o Papa Francisco vira e mexe fala, a igreja não é uma ONG caritativa, porque a igreja é mistério. A igreja é uma realidade humana, sim, mas é espiritual também. A igreja é uma realidade divina humana. Então não é somente uma lógica humana de consultar, mas essa consulta é ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então nada somente de lógica humana, mas a obediência comum ao Espírito de Cristo. Então nós muitas vezes reclamamos e que nós não somos ouvidos, de que ninguém ouve a nossa opinião, de que nós não somos nada. Então, chegou a hora de falar. Ah, mas não vão me ouvir. Então, se há um canal para ser falado, para comunicar a nossa palavra, ele deve ser utilizado. Então, se nós, como São Paulo diz, prega oportuno e não oportunamente, então chegou a hora de nós falarmos realmente, para que isso fortaleça um quarto elemento que deve fazer parte e que no decorrer da nossa fala aqui nós vamos voltar a ele, essa identidade católica, né? Essa identidade como igreja. Então isto é um benefício para cada um. Porque na medida em que eu ajudo a construir,
a igreja, na medida em que eu ajudo nessa edificação do corpo de Cristo, na medida que até o meu sofrimento, como está na carta aos Colossenses, ajuda a construir o corpo de Cristo, nós devemos ter a consciência de que vamos fazer isso porque Deus quer que façamos. Então, se vão ouvir a nossa voz ou não, isso já não é problema nosso. Mas nós devemos falar. E o benefício vem. Eu vou sair mais fortalecido na minha identidade como católico, na medida que eu participar desse processo sinodal. Afinal de contas, um dia estaremos todos juntos no céu. O Sínodo dos Bispos reúne-se em diferentes tipos de assembleia. Cada assembleia, independentemente da sua modalidade de realização, é um momento importante de escuta comunitária daquilo que o Espírito Santo diz à igreja, Apocalipse 2,7. Então, o próprio documento traz isso. E aí o Papa coloca o estatuto, que é a assembleia, as fases preparatórias, como nós já dissemos, a fase de celebração, que vai ser em 2023, e como vai ser aplicada o resultado dessa assembleia no mundo, né? O Papa diz: desde o início do meu pontificado como bispo de Roma, pretendi valorizar o sínodo, que constitui um dos legados mais preciosos da última sessão conciliar. Então, por isso que o Papa quer transformar o sínodo numa base de verdadeira espiritualidade. Qual é o fundamento da consulta? Aquilo que nós dissemos. Depois de ter reafirmado que o povo de Deus é constituído por batizados, chamados a serem casa espiritual e sacerdócio santo, o concílio proclama que a totalidade dos fiéis receberam a unção do santo. Portanto, esse povo santo, nesses 1 bilhão e 300 milhões de fiéis, deve falar, deve se pronunciar. Quais são os princípios espirituais do sínodo? Primeiro, uma igreja sinodal é uma igreja de escuta. Então nós estamos hoje num mundo que não se escuta, nós não conseguimos nos escutar uns aos outros. Então, está havendo a oportunidade de escuta. Então nós devemos falar, nós devemos nos colocar, mesmo se humanamente parecer que não nos escuta. Nós estamos falando em primeiro lugar porque impelidos por Deus para fazer isso. A sinodalidade como dimensão constitutiva da igreja. Então, se a igreja é comunhão, a igreja, então, ela é toda sinodal. É todo esse caminhar junto para um objetivo único, que é a participação na Santíssima Trindade. Numa igreja sinodal, o Sínodo dos Bispos apenas é a manifestação mais evidente, não de uma comunhão morta, mas desse dinamismo. Comunhão é vida. Então, comunhão tem que ser realizada, ela não pode ser somente teórica. Por isso, qual é a base teológica? Então, a base teológica, como nós já dissemos, resumindo, a Santíssima Trindade é união e comunhão. Nosso Deus, ele quer a unidade, nem uniformidade e nem individualismo, mas unidade na diversidade. Só para que realizar essa unidade na diversidade, é preciso trabalhar para isso. Então, uma das vias vai ser o sínodo, para realizar essa comunhão. Então, nós queremos trazer essa comunhão da Trindade, porque a igreja é comunhão, na nossa realidade. E ao mesmo tempo, como espiritualidade sinodal, ao mesmo tempo contribuir com a nossa fala, com a nossa palavra, a partir da nossa simplicidade e abertura ao Espírito, nós queremos falar para contribuir para a comunhão, aí não só no nosso grupo, na nossa pastoral, mas contribuir para a comunhão de toda a igreja. A primeira experiência foi e está sendo a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Foram falar ao Papa, o CELAM,
para ter uma nova assembleia, que a última foi em Aparecida em 2007. O Papa falou, vocês ainda não viveram plenamente Aparecida, então vamos retomar. E já foi a primeira experiência na qual, no continente latino-americano, foi ouvido pessoas. Então uma plataforma foi aberta e 50 mil pessoas deram a sua fala, deram a sua comunhão, deram a sua comunicação. Lembrar que no latim comunicatio pode ser comunhão e comunicação. Então fizeram e realizaram isso. Então essa foi uma primeira experiência que nós como América Latina já vivenciamos. E deveríamos aprofundar isso na perspectiva do sínodo. Nessa assembleia foi pedido para viver com mais profundidade o documento de Aparecida. E se nós reparamos como é o tema do sínodo, essa comunhão, participação e missão, dá para lembrar daquele mote do documento de Aparecida, que é discípulos e missionários. Então é realizar essa comunhão, porque somente podemos ser missionários a partir desta comunhão. Sem isso não há como realizar e evangelizar, porque uma comunidade dividida, onde ninguém entende uns aos outros, como a Torre de Babel, como que vai evangelizar? É impossível evangelizar. Então, outra palavra, outro termo é a missão nasce da comunhão. Mas essa comunhão é realizada pela ação do Espírito e não pelo poder humano, e não por uma tirania humana, e não pela paz dos mortos, no caso, a paz da guerra, a paz que é causada pelo medo em que todos se calam, ficam em silêncio e aí dá uma aparência de comunhão, em que há uma uniformidade que é fruto de uma palavra maior e que as pessoas simplesmente se calam, fingem comunhão, mas aí não é comunhão coisa nenhuma. Então é uma comunhão que brota da busca da verdade, que brota verdadeiramente de buscar a verdade, como diz o Papa Bento XVI, nós não possuímos a verdade, nós deixamos a verdade nos possuir. Então que o sínodo seja esse caminho de uma comunhão para a missão, mas nessa convivência de verdadeiro de irmãos. E não, entre vós não seja assim como diz Jesus, né? Os chefes da terra oprimem, então entre vós não deve ser assim. No dia 7 de setembro de 2021, o Papa Francisco então publicou um documento preparatório para o sínodo. Então nele que agora nós queremos nos ater. Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Então o documento preparatório, ele vai traçar um apelo então para esse caminhar junto. Uma igreja constitutivamente sinodal, então é viver a própria essência daquilo que a igreja é. A escuta das escrituras, a sinodalidade em ação, roteiros aí para consultar o povo de Deus. Então, princípio básico, a igreja de Deus é convocada em sínodo. Então, aquele caminhar juntos que permite à igreja anunciar o evangelho em conformidade com a missão que lhe foi confiada. Então, aí os princípios espirituais. Primeiro, fazer memória do modo como o Espírito orientou o caminho da igreja. Então, nesses 2000 anos de história, quantas vicissitudes, quantos problemas, quantas confusões, quantas situações até de ódio surgiram. Mas no meio disso tudo, como o reino de Deus que está entre nós, ele vai alinhavando e o Espírito vai suscitando a concórdia, a comunhão e a paz, nós devemos aí fazer memória de tudo isso e ver como que o Espírito Santo age. E é como ele está agindo e é como ele vai agir. Então nós devemos ir a favor, se o Espírito é pneuma, ele rua,
ele é vento, então nós devemos ir a favor do vento. Então ver aonde o Espírito ele impele o barco da igreja para irmos neste caminho. Segundo ponto, viver um processo eclesial participativo e inclusivo, que ofereça a cada um, de maneira particular aqueles que por vários motivos se encontram à margem, a oportunidade de expressar e ser ouvidos, a fim de contribuir para a construção do povo de Deus. Então, as plataformas digitais hoje, muitas vezes que nós criticamos, mas agora elas podem ser, a partir do sínodo, um instrumento de comunhão. Então, na medida em que usamos as plataformas para falar o que nós temos de ação do Espírito em nós, na nossa prática pastoral, na nossa prática como movimento, na nossa prática como igreja, o que eu sinto, o que eu vejo o Espírito Santo agir, quais os problemas que eu sinto na evangelização. Então nós às vezes ouvimos, como na pesquisa, o povo de Deus falando na nossa diocese, e vemos que o povo clama, por exemplo, por formação. Então na pesquisa saiu muito essa sede de formação. Outra sede de acolhida. Mas não uma acolhida qualquer, uma acolhida nesse princípio de fazer comunhão. Então somos irmãos, né? Então como articular esse ser irmãos como igreja, sem virar uma ONG caritativa, mas também sem virar um exército de pessoas que vivem só exteriormente a comunhão. Então aí realmente não adiantaria nada. Então é um dever nosso, nós, mesmo se estamos na periferia do processo, falar para que, por isso que o Papa vai dizer, mesmo aquele que está na periferia, ele falar, ele se comunicar, ele colocar a sua opinião e sentindo como nós sentimos a igreja hoje, falar. Porque esse é o desejo, né? Para que nós possamos construir uma igreja melhor. Reconhecer e apreciar a riqueza e a variedade dos dons e dos carismas que o Espírito concede, prestem atenção, em liberdade. Não existe como ter dons e carismas dentro de uma prisão humana, tradições humanas, como vai dizer Jesus, em que não é a grande tradição, mas tradiçõezinhas humanas, situações de prisão. Não, é em liberdade. Então nós devemos ouvir e deixar que o Espírito nos suscite o dom do discernimento. Então, se estamos em situações que estamos passando pela pandemia, o que isso suscitou na igreja? O que isso mostrou? Conforme está em Deuteronômio 8, né? Eu coloquei vocês no deserto para, humilhando, ver o que vocês tinham no coração. Então, até essa pandemia, o que nos trouxe de dentro? O que mostrou o que nós tínhamos dentro de nós? Então, esse dom do discernimento e os outros dons do Espírito, em liberdade, eles podem agora ser colocados a serviço nessa dinâmica sinodal. Afinal de contas, nós fazemos as coisas em primeiro lugar para agradar a Deus e não aos homens, né? Então, como vai dizer São Paulo, se fosse para agradar aos homens, não seria servo de Cristo, né? Então, nós somos servos de Cristo porque nós queremos, em primeiro lugar, agradar a Deus. Então, nada de aquele que antigamente se falava do respeito humano, né? Quer dizer, é falar verdadeiramente na caridade, mas temos que colocar a nossa opinião, temos que colocar a nossa vontade, a partir do dom do discernimento, sempre com a intenção de construir comunhão. Experimentar formas participativas de exercer a responsabilidade no anúncio do Evangelho. Então, essa consulta, usar as plataformas digitais, como vai ser colocado, e não é só a grupos, como foi no caso do CELAM, mas também a individualmente. Cada pessoa ir sentar lá no computador, preencher com a sua resposta e enviar.
Então, é um dever para que essas formas participativas sejam efetivas e não somente para colocar palavras vazias, mas meditar, pensar, ver o que o Espírito Santo fala, buscar através da palavra de Deus tudo isso. Examinar como são vividos na igreja a responsabilidade e o poder. Então, a preocupação do Papa Francisco com o clericalismo, ou um certo secularismo, ou um certo mundanismo, não são palavras vagas, são realidades que muitas vezes vivemos. É abuso de poder, é busca pelo poder, é muitas vezes a criação de demolição do outro através da palavra e não buscar construir. É uma visão de igreja às vezes que parece de vez ser família como a igreja é, como comunhão que a igreja é, uma visão de igreja como empresa, uma visão de igreja como exército, uma visão de igreja como uma ONG caritativa. Isso não é visão de igreja. Então nós somos família de Deus, né? Então se Jesus fala, o vocacionado vai falar, eu quero enterrar meu pai. Não, deixa que os mortos enterrem os mortos. Que Jesus está desacreditando os parentes? Não, é que a família de Deus vem primeiro. Agora, se não somos família, então nós estamos descaracterizando o próprio desejo de Deus. Credenciar a comunidade cristã como um sujeito credível e parceiro confiável aí em percursos de diálogo social. Então, não deixar para a mão de teóricos, mas a voz de cada um é importante. E com esse instrumental hoje da tecnologia, todos podem ser ouvidos, não é? Regenerar as relações entre os membros das comunidades cristãs e a procurar verdadeiramente construir essas relações. Favorecer a valorização e apropriação dos frutos das recentes experiências sinodais nos planos universal, regional, nacional e local. Quantas vezes nos reunimos, né? Quantas vezes conversamos? Quantos planos são feitos? Quantas coisas falamos? Tem que surgir uma experiência de tudo isso. Então, se essa experiência existe, vamos colocar essa experiência a serviço da própria igreja. E da igreja aí, na sua universalidade. O presente documento preparatório põe a serviço do caminho sinodal de modo especial como instrumento para favorecer a primeira fase de escuta e consulta aí ao povo de Deus. Para fazer isso, começa por delinear algumas características salientes do contexto contemporâneo. Então, aqui abrindo parênteses, o que nós estamos vivendo hoje? Um ambiente individualista, hiperconsumista, de pessoas que não têm projeto nenhum de vida, pessoas fechadas em si mesmas, por isso a grande quantidade de depressão, de suicídios, de tristeza, de dor. Então não há mais essa busca de comungar, de estar junto. Então se há um mergulho profundo em certas realidades alienantes em que eu quero sair deste mundo, não para estar com Deus, mas para estar no meu egoísmo, é porque não há esse processo de construção de comunhão. A pandemia veio exatamente mostrar isto, né? Explica resumidamente, então, as referências teológicas fundamentais, como nós vamos ver. E quais são esses problemas? Então, a tragédia global da pandemia, qual consequência que isso trouxe, como já falamos. Situação, não obstante grande diferença, emana toda a família humana. Então, trouxe também isso de bem, que é mostrar que nós dependemos uns dos outros. A despeito de nossas infidelidades, o Espírito continua a agir na história e a manifestar o seu poder vivificante. Lembrar que aquela palavra de Apocalipse 2,7, o Espírito fala à igreja, é num contexto de perseguição. Então, se nós estamos passando por momentos difíceis, o Espírito não deixa de falar. Então, nós somos obrigados, por dever de consciência, a ouvir o que o Espírito está dizendo. Nessa realidade na qual nós estamos, na nossa realidade paroquial, na nossa realidade de cristãos.
Não podemos ignorar a variedade das condições que as comunidades cristãs vivem nas diferentes regiões do mundo. Então, ao lado dos países que a igreja acolhe a maioria da população, em outros a igreja é perseguida. Se por um lado tem uma mentalidade secularizada, por outro existe o fundamentalismo religioso. Então, nós estamos na época de grandes extremos. Mas não só extremos, mas também de empedernimento nesses extremos. De pessoas que se fixaram em extremos e não saem deles. Então precisamos começar a sair dos extremos para começar a construir igreja como comunhão, né? E contribuir para isso. Se nós temos problema em visão, seja da dimensão da palavra, não há ensino, não há palavra, não há busca de Sagrada Escritura na igreja, nós temos problema. Então coloquemos isso. Se há problemas na dimensão da liturgia, então coloquemos isto. E coloquemos qual é o nosso desejo e qual é a visão da sede que Deus coloca no nosso coração com relação ao exercício do sacerdócio de Cristo, com relação à celebração do mistério pascal. E coloquemos isto. Se a dimensão caritativa há muita frieza na igreja, há muito discriminação, há pessoas colocadas de lado, ou há muita relaxamento, há muito laxismo na igreja, então coloquemos de forma educada, de forma fraterna, mas colocar a verdade que você está vivendo como igreja. A igreja, então, como nós dissemos, e aqui o Papa reafirma nesse documento aqui, é uma igreja constitutivamente sinodal. Aquilo que o Senhor nos pede, de certo modo, já está contido na palavra sínodo, que é uma palavra antiga, venerada então aí na tradição. Então, os próprios discípulos caminhavam junto, como em Atos 9:2, né? Caminhar junto, a prática da sinodalidade, lembrar que o próprio ser cristão era chamado de caminho, né? É entendido como um povo reunido aí, que vai citar São Cipriano, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a totalidade dos fiéis não pode enganar-se na fé. Então, cada voz é necessária para construir comunhão. Manifesta o consenso universal em matéria de fé e de moral. Os pastores, como autênticos guardiães, intérpretes e testemunhas da fé de toda a igreja, não tenham medo de se colocar à escuta da grei, quer dizer, do rebanho, que lhes foi confiado. A consulta do povo de Deus não exige a assunção no meio da igreja dos dinamismos da democracia centrados no princípio da maioria, uma vez que na base da participação em qualquer processo sinodal está a paixão partilhada pela missão comum e de evangelização. Então não é quer dizer que vai ser a maioria, mas que a cada um fale a partir do seu amor a Deus, a partir do seu amor à igreja, a partir do seu amor ao próximo, com esse desejo de evangelizar. Então, que é construir igreja. Então, aí nós estamos na intenção correta. Povo fiel, colégio episcopal, bispo de Roma, cada um à escuta dos outros, e todos à escuta do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, se há uma oração que nós devemos fazer, ou vem Criator Espírito, ou vindo Espírito Criador, ou vem Espírito Santo, vindo Espírito Santo, para que realmente nós estejamos a serviço desse caminho de sinodalidade. Nós não podemos desistir de amar a Deus e, a partir dele, amar a igreja, e nós não podemos desistir da fé que recebemos dos nossos antepassados, nós não podemos desistir da missão que Deus nos colocou. Então, por essa atitude, abertos ao Espírito, nós vamos construir essa comunhão. De um modo surpreendente e às vezes escandaliza as testemunhas, Jesus aceita
Como interlocutores, todos aqueles que sobressaem da multidão. Houve a lamentação apaixonada da cananeia, que não pode aceitar ser excluída da bênção que ele traz, abandona-se ao diálogo da samaritana, e até de pessoas como o centurião, né? A fé do centurião, que é um homem fora do povo de Israel, Jesus elogia a fé daquele homem. Então são pessoas que aparentemente estão à margem, mas Jesus quer escutá-las. Então Jesus quer escutar a nossa voz também. Então não deixar que um certo espírito, um certo melindre, uma certa autopiedade começa a abater o nosso desejo de falar. Então, se o Espírito nos impele a falar, nós vamos falar, né? Um modelo que é colocado é Atos 15, né? O Concílio de Jerusalém. O que estava acontecendo? Então, problema. Então, o problema é hoje? Não, o problema já estava lá. É observar a lei de Moisés, a circuncisão, sim ou não? Então tinha uma turma de Tiago que queria, outras turmas de Paulo e Barnabé não. Então vão para a assembleia, acontece a discussão e a carta final, como acontece um documento sinodal, a carta final é colocada e Tiago se levanta como aquele que chefia a igreja de Jerusalém. Nós e o Espírito Santo decidimos. Então é isso que vai acontecer. Essas são as linhas básicas que vai acontecer e deve acontecer num sínodo. A gente não pode imaginar que só foi Pedro, Paulo que falaram, né? Outras, e Tiago, foram outras vozes também. Então nossa voz vai ser ouvida com essa intenção de Atos 15. A dinâmica de Atos 10 da conversão de Cornélio. Então é outro exemplo de caminhar junto. Então, duas situações de encontro, né? O encontro de Pedro com Cornélio. Pedro tem a visão em que o que Deus purificou está purificado, né? Então ele é chamado pelo Espírito a ver que o Evangelho é chamado a ir para o mundo todo e que se Cornélio é chamado à comunhão, ele deve vir à comunhão. Por outro lado, Cornélio vai sendo impelido a ir ao encontro de Pedro. Nesse encontro há aqueles que não pode. E Pedro dá o seu testemunho. Então, ele fala aquilo que foi a experiência do Espírito. Há uma ação do Espírito. Pedro reconhece essa ação do Espírito e aí a graça acontece. Então, não quer dizer que é um caminho sinodal, que tudo às vezes é tranquilo, lindo e maravilhoso. Há problemas. Então nós devemos enfrentar os problemas, buscar aquilo que é a palavra de Deus, buscar a verdade e deixar essa verdade prevalecer, né? Prevalecer. Alguns núcleos temáticos. Primeiro, companheiros de viagem. Que as pessoas ou grupos são expressos efetivamente e deixados à margem. Quem são os companheiros de viagem nossos? Quem são as pessoas que vão nos ajudar a pensar sobre essa realidade sinodal? Ouvir. Como está no livro Monge Executivo, um ouvir ativo, né? Então ouvir não é só ouvir o que a outra pessoa está falando, mas ouvir a realidade, ouvir o que está acontecendo. Então ouvir até o que está acontecendo no nosso mundo. Ter uma sensibilidade de perceber o que está acontecendo. Deus fala em realidades diversas, como nós vimos com a cananeia, com a samaritana e com outras pessoas. Então nós devemos ouvir e perceber e ter tato para sentir o que Deus está falando. Tomar a palavra. Todos estão convidados a falar com coragem, integrado aí na liberdade, verdade e caridade. Então essa é a regra para responder, né? Liberdade, verdade e caridade. Então esses três substantivos devem estar presentes na nossa fala, né? Não é uma luta pelo poder, não é algo, é amor por Deus e pela igreja. E nós vamos falar de forma tranquila, mas vamos falar aquilo que deve ser falado. Celebrar é caminhar juntos, né? Então esse caminhar juntos deve ser feito
em liturgia. Deve ser feito verdadeiramente aí na celebração do mistério pascal. Então vamos entregar o nosso coração no altar de Deus para que tudo isso seja feito unidos a Ele no altar. Corresponsáveis da missão. A sinodalidade está a serviço da missão da Igreja, na qual todos os membros são chamados a participar. Por quê? Não existe cristão que não seja missionário. Então nós recebemos a tríade do batismo, uma delas é a profecia. Então nós somos, por natureza, como a igreja é missionária, cada membro da igreja é missionário. Então é uma responsabilidade nossa fazer isso. Fazer-nos ser ouvidos para que a comunhão aconteça e a missão flua. Dialogar na igreja, mas também na sociedade. O diálogo é um caminho de perseverança que inclui também silêncios e sofrimentos, mas é capaz de recolher a experiência das pessoas e dos povos. Quais são os lugares e as modalidades de diálogo no seio da nossa igreja particular? Então não é só uma assembleia qualquer que cada um coloca uma opinião aqui ou ali, mas construir diálogo, né? Construir e saber ouvir, né? E quando diálogo é palavra dada e palavra recebida, né? E não só monólogo, uma palavra que é dada e finge que escuta os outros, né? Então nós somos responsáveis, não só por o que falamos, mas somos responsáveis também por aquilo que ouvimos. Então aprender que diálogo é isso, sempre com um viés, a verdade. A verdade, né? Então, se gostamos muito de João 8,32, a verdade vos libertará, então nós temos que ser responsáveis por isso. O diálogo entre cristãos de diferentes confissões, unidos por um único batismo, ocupa um lugar particular no caminho sinodal. Então, essa abertura ecumênica. Ah, mas eu tenho medo. Se nós temos identidade católica, nós vamos ter medo de dialogar com ninguém. Agora, se nós não entendemos quem nós somos e temos medo de todo mundo, então aí nós não vamos dialogar com ninguém, nem dentro nem fora da igreja. Então, se há uma outra palavra aí, como nós dissemos no início, é identidade. Esse caminho sinodal tem que fortalecer nossa identidade como cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana. E fortalecidos assim, não vamos ter medo de dialogar com ninguém. Autoridade e participação. Uma igreja sinodal é uma igreja participativa e corresponsável. Como se exerce a autoridade na igreja? Então, o sínodo, ele vem questionar profundamente como se exerce a autoridade na igreja. Então, houve na história vários tipos de experiência, né? Sejam experiências muito autocráticas, ditatoriais, ou, por outro lado, sem autoridade nenhuma, e o próprio conciliarismo que houve na época da Reforma, que também não dá certo. Então, como essa autoridade deve ser exercida? A autoridade é serviço, então como esse serviço deve ser feito? Então nós devemos colocar a nossa impressão sobre isso. Porque senão só ficamos nesse mote, né? Ou é secularismo, ou é clericalismo, ou é mundanismo, mas como nós vamos alcançar uma solução para isso? Na medida que tivermos uma visão clara do que é a autoridade. Aí sim nós vamos ter alcançado um dos objetivos do sínodo. Discernir e decidir. Então, no estilo sinodal, decide-se por discernimento, com base num consenso que dimana da obediência comum ao Espírito. Como que a gente toma decisões? Então, como essas decisões são tomadas? Como que a gente ouve o Espírito? Então, ou é só um fingimento de ouvir o Espírito? E que, no final de contas, a gente coloca só a nossa vontade. Então, como nós preenchemos o nosso coração com a palavra de Deus para ouvir o Espírito Santo, né? Formar-se na sinodalidade. A espiritualidade do caminhar juntos é chamada a tornar-se princípio educativo para a formação da pessoa humana e dos cristãos.
das famílias e das comunidades. Então, o que o Papa deseja é que nasça uma sinodalidade como uma espiritualidade, um modo de ser igreja em que aprendemos a dialogar. Hoje nós estamos com um processo pelos meios de comunicação, pelas plataformas que existem. A comunicação nunca esteve tão à nossa mão, mas ela está sendo usada para verdadeiramente construir comunhão? Ou é só algo como na dimensão da sociedade líquida, só para eu aparecer, só para eu ter evidência social? Eu estou interessado realmente naquilo que as pessoas são? Está sendo usado como um fator de comunhão? Isso está me levando a me construir como pessoa sinodal? Então são questionamentos válidos. A finalidade primeira da primeira fase do caminho sinodal é favorecer um amplo processo de consulta. Então termina assim. Então reparemos que essa consulta ela é muitas vezes frisada. Peçamos a Deus então que nós tenhamos uma visão correta daquilo que é essa experiência sinodal e que isso se torne um verdadeiro princípio de espiritualidade, de modo de ser igreja na nossa vida. Quando a caravana ali, né, em Lucas, que eles vão para Jerusalém, depois Jesus é perdido, a caravana é sinoidia. Então caravana, ela tem essa raiz mesma da palavra sínodo. Então nós estamos nessa caravana na nossa vida. Por que existiam as caravanas? Porque se a pessoa não podia ir sozinha caminhando, ela podia ser vítima de ladrões, de assaltantes, da intempéries dos tempos. Então estar junto, caminhando no meio do deserto, para ir para Jerusalém, era algo essencial. Então que nós possamos estar nessa sinoidia, nós possamos estar nesse caminhar dessa caravana, como Moisés clamava por o Senhor, caminha conosco. Então o Senhor caminha conosco. Agora, para caminhar junto, um vai cuidando do outro, vai se relacionando, mas sempre lembrando a meta final, que é a comunhão com a Santíssima Trindade. Porque um dia estaremos todos juntos no céu, no grande banquete, adorando ao Senhor pela eternidade, mas nunca esqueçamos, em comunhão dos santos. Em comunhão. Não há adoração se não for em comunhão. Então que o Senhor nos conduza nessa caravana e que saibamos viver em sínodo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.